Os ingredientes principais incluem uma lata de leite condensado, usada como medida para o leite. São necessárias 2 latas de leite, utilizando a lata de leite condensado como referência de medida. A receita requer 3 ovos grandes, mantidos à temperatura ambiente para melhor incorporação. O caramelo é preparado com açúcar, que será aquecido até caramelizar. Adiciona-se água quente ao açúcar caramelizado para criar a calda do caramelo. A combinação precisa dos ingredientes garante a consistência e o sabor ideais do doce. O processo de caramelização inicia-se com a adição de açúcar em uma forma de pudim. A forma com o açúcar é então levada ao fogo baixo para iniciar o derretimento. O açúcar derrete gradualmente sob o calor, transformando-se em um líquido viscoso. Uma colher de pau é usada para mexer o açúcar, garantindo um derretimento uniforme. O processo continua até que o açúcar se transforme em um caramelo dourado. A adição cuidadosa de água quente ao caramelo derretido inicia uma reação de borbulhamento. O calor da água ajuda a dissolver o caramelo, facilitando a criação de uma calda homogênea. A mistura é mexida continuamente para garantir que todo o caramelo se dissolva uniformemente na água. A calda homogênea resultante é uma solução uniforme de açúcar caramelizado em água. A temperatura da água é crucial para controlar a velocidade da dissolução e evitar a cristalização do açúcar. A calda de caramelo pode ser usada em diversas aplicações culinárias, como coberturas e ingredientes de sobremesas. A calda de caramelo é distribuída uniformemente no fundo da forma. O uso de uma colher auxilia na distribuição da calda de caramelo. A calda de caramelo deve cobrir completamente o fundo e as laterais da forma. A cobertura completa garante um sabor uniforme no produto final. A calda de caramelo cria uma base doce e rica para a sobremesa. A distribuição cuidadosa evita pontos de sabor desequilibrados. O forno é pré-aquecido a uma temperatura de 180 do 4C, para garantir o cozimento adequado do pudim. O preparo do pudim inicia-se com a adição de ovos no liquidificador. Em seguida, o leite condensado é adicionado ao liquidificador, complementando os ovos. Por fim, o leite é adicionado ao liquidificador, completando a mistura base do pudim. Os ingredientes devem ser batidos por apenas 30 segundos para garantir uma mistura homogênea. O tempo de mistura limitado evita o desenvolvimento excessivo do glúten, prevenindo a formação de furos na massa. A mistura excessiva resulta em uma massa com textura indesejada devido ao desenvolvimento excessivo do glúten. O controle preciso do tempo de mistura é crucial para obter a textura ideal na preparação de massas. A mistura adequada garante uma massa leve e homogênea, essencial para resultados culinários superiores. A mistura do pudim é vertida lentamente na forma caramelizada. O caramelo na forma cria uma base doce para o pudim. A forma caramelizada garante que o pudim não grude e adicione um sabor rico. A consistência da mistura é crucial para um pudim perfeito. O processo de despejar a mistura deve ser feito com cuidado para evitar bolhas de ar. O papel alumínio é utilizado para cobrir a forma, protegendo o pudim durante o cozimento. A face brilhante do papel alumínio deve estar voltada para baixo, em direção ao alimento. Essa técnica evita que o pudim queime durante o processo de cozimento. O papel alumínio atua como uma barreira protetora contra o calor excessivo. A correta utilização do papel alumínio garante um cozimento uniforme e um pudim perfeito. O banho-maria envolve colocar a forma de pudim dentro de uma assadeira maior. A água quente é cuidadosamente despejada na assadeira maior. A água quente na assadeira deve atingir aproximadamente 2 dedos de altura. O banho-maria garante um cozimento uniforme e suave do pudim. Este método evita que o pudim queime ou cozinhe demais, preservando sua textura. A forma é levada ao forno para ser assada. O cozimento ocorre em banho-maria. O tempo de cozimento varia entre 1 hora e 30 minutos a 2 horas. O cozimento em banho-maria garante um cozimento uniforme. O forno é mantido a uma temperatura constante durante o processo,
O banho-maria ajuda a evitar que o doce queime ou resseque. O teste do palito é um método para verificar se um pudim está cozido. Um palito inserido no pudim deve sair quase limpo para indicar que está pronto. Se o palito sair com massa crua, o pudim precisa de mais tempo de cozimento. Este método simples garante a textura e o cozimento ideais do pudim. O pudim é retirado do forno após o cozimento. O banho-maria é essencial para o cozimento uniforme do pudim. A retirada do pudim do banho-maria é uma etapa crucial. Após o forno e o banho-maria, o pudim está pronto para esfriar. O pudim deve esfriar completamente até atingir a temperatura ambiente. O resfriamento à temperatura ambiente é essencial para a consistência e textura ideais do pudim. O processo de resfriamento lento evita a formação de condensação excessiva e a perda de umidade. Deixar o pudim esfriar à temperatura ambiente prepara-o para a refrigeração e o consumo. O resfriamento em uma geladeira requer um período mínimo de 6 horas. Idealmente, o pudim deve ser resfriado de um dia para o outro para obter a consistência desejada. O processo de resfriamento solidifica a estrutura do pudim, melhorando sua textura e sabor. A geladeira mantém uma temperatura baixa e constante, essencial para o resfriamento eficaz do pudim. O resfriamento adequado garante que o pudim atinja a textura e o sabor ideais para consumo. Uma faca de ponta fina é utilizada para soltar o pudim da forma. A faca é passada ao redor da borda para garantir que o pudim se separe completamente. O furo central também é solto para facilitar a remoção do pudim. Este processo garante que o pudim mantenha sua forma ao ser desenformado. Um prato é posicionado precisamente sobre a forma contendo o pudim. A forma e o prato são firmemente segurados juntos para garantir uma transferência segura do pudim. Com um movimento rápido e contínuo, a forma é invertida, depositando o pudim sobre o prato. A forma é cuidadosamente removida, revelando o pudim perfeitamente desenformado no prato. O pudim, agora no prato, mantém sua forma e textura originais, pronto para ser servido. O pudim, uma vez desenformado, exibe uma textura lisa e uniforme. A ausência de furos na superfície do pudim indica uma preparação adequada e uma textura perfeita. A textura lisa é resultado de uma mistura homogênea e um cozimento uniforme. Um pudim com textura lisa e sem furos é um indicativo de qualidade e sabor. A receita tradicional busca sempre a perfeição na textura e apresentação do pudim. O pudim desenformado é uma sobremesa clássica, apreciada por sua simplicidade e sabor. Bater demais a mistura incorpora ar em excesso, resultando em uma textura porosa indesejada. O excesso de ar na mistura causa o colapso da estrutura durante o cozimento, afetando a consistência final do produto. A textura porosa resultante do excesso de ar prejudica a experiência sensorial ao consumir o produto final. Controlar o tempo e a intensidade ao bater a mistura é crucial para evitar a incorporação excessiva de ar. A técnica correta de batimento garante uma textura homogênea e aveludada, essencial para a qualidade do produto final. A temperatura da água no banho-maria deve ser mantida quente para garantir um cozimento uniforme. O forno não deve estar em uma temperatura muito alta para evitar o cozimento excessivo ou a queima do alimento. O cozimento lento e suave é fundamental para obter resultados ideais em certas preparações. Manter a temperatura correta do forno e do banho-maria garante a qualidade e a textura desejada do alimento. O uso de ovos em temperatura ambiente facilita a mistura homogênea com outros ingredientes. Ovos em temperatura ambiente dispensam a necessidade de bater a mistura por um longo período. A temperatura ideal dos ovos contribui para uma emulsão mais estável e um cozimento uniforme. A utilização de ovos em temperatura ambiente resulta em massas mais leves e aeradas. Ovos em temperatura ambiente promovem uma melhor incorporação de ar, resultando em produtos de panificação com melhor textura e volume. Para desenformar um pudim sem quebrar, é essencial que ele esteja bem firme e gelado. O tempo de refrigeração adequado garante a consistência ideal para a apresentação do pudim.
A firmeza do pudim é crucial para manter sua forma ao ser desenformado. A temperatura baixa solidifica os ingredientes, permitindo que o pudim se mantenha intacto. A refrigeração prolongada evita que o pudim se desfaça ao ser retirado da forma. Um pudim bem gelado oferece uma experiência visual e gustativa superior. A textura lisa e o caramelo brilhante são características de um pudim perfeito. A satisfação de um pudim perfeito reside na sua consistência e sabor equilibrado. O caramelo, com sua doçura equilibrada, complementa a suavidade do pudim. A combinação de ingredientes de alta qualidade resulta em um pudim com sabor e textura superiores. O pudim perfeito é uma sobremesa clássica que agrada a todos os paladares. Uma fatia do pudim é cuidadosamente cortada, revelando sua textura interna. A textura cremosa do pudim é evidente em sua consistência macia e aveludada. O sabor delicioso do pudim é resultado da combinação equilibrada de ingredientes. A degustação demonstra a qualidade superior e o prazer sensorial proporcionado pelo pudim. A receita tradicional garante um pudim com sabor autêntico e textura perfeita. O pudim, um clássico da confeitaria, oferece uma experiência gustativa inesquecível. O pudim finalizado apresenta uma textura lisa e brilhante, indicando o cozimento perfeito. A cor uniforme do pudim demonstra a distribuição homogênea do calor durante o preparo. A forma intacta do pudim reflete o resfriamento adequado e a consistência ideal para servir. A estrutura firme do pudim garante que ele mantenha sua forma ao ser cortado e servido. Agradecemos por assistir a esta receita. Lista completa dos ingredientes utilizados nesta receita. Instruções detalhadas para o preparo disponíveis na descrição do vídeo. Compartilhe esta receita com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal para mais receitas deliciosas e fáceis de fazer.